Olá, meus amigos, bem-vindos aqui ao meu canal. É uma satisfação de novo compartilhar conteúdo com vocês. Espero que todos estejam bem, né? E na paz e no amor de Cristo, que é muito importante. Nós vamos então trocar algumas ideias. Eu vou passar para vocês algum estudo que eu tenho do livro do Apocalipse, né? É um livro onde eu já ministro aulas sobre ele. Eu trouxe aqui alguns slides somente, dado a restrição do tempo. Então a minha ideia é trazer o livro do Apocalipse, trazer partes interessantes para vocês. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu peço para vocês dar um joinha aí, né? Fazer algum comentário, que eu possa trazer então outras figuras e personagens do Apocalipse. Hoje eu estou trazendo para vocês as 7 taças do Apocalipse. As 7 taças eu escolhi porque ela fala das mudanças climáticas, né, dos desafios climáticos que nós temos. E principalmente agora, nesse ciclo em que estamos passando, os problemas climáticos são de relevância e alcance mundial. Lembrando, como eu já comentei em outro vídeo, que tudo é cíclico, que nós evoluímos em ciclos, onde a gente revive as experiências. Então o Apocalipse ele é uma mensagem que vai sempre ser válida até que a gente supere, né, as questões que estão envolvidas no livro. E o livro do Apocalipse ele é um livro figurado, simbólico, que é um grande livro de ação e reação, escrito da forma antiga, simbólica, cheia de metáforas. Mas em essência ele é um livro que mostra que as nossas ações repercutem sobre nós, trazendo inúmeros males. Mas lembrando também que o livro do Apocalipse ele não é só dos males. No final do livro Apocalipse, os últimos capítulos, eu também vou trazer isso para vocês hoje. Então seria as 7 taças e mais a parte boa, que é a vitória, né, de Jesus Cristo, que é tão esperada por todos nós. Ela está trazendo uma mensagem do livro do Apocalipse positiva no final das contas. Então existe uma primeira parte que é um alerta e uma parte no final dos últimos capítulos aonde é a vitória do bem sobre o mal. Quer dizer, então para nós, a vitória do bem sobre o mal seria a vitória da espiritualidade, né? Da elevação espiritual na superação do egoísmo. A espiritualidade remete ao amor e remete ao todos nós somos um. Porque somos filhos de um mesmo Pai, enquanto espíritos. E no lance da materialidade, nesse aspecto onde a vida é vista somente do ponto de vista biológico, é como Richard Dawkins falou, né? O gene egoísta. Então é uma mensagem que, levando em conta que nós ainda agimos de forma egóica, trazemos para nós, através da lei de causa e efeito, ou ação e reação, efeitos que nos atingem. O livro do Apocalipse fala isso. Então, para aqueles que não conhecem o livro do Apocalipse, ele é um livro que está no Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia é composta do Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós encontramos a história de Jesus no Novo Testamento. E lá, depois da história de Jesus, nós temos as cartas dos apóstolos e, por fim, a última. O último livro é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo. João estava em idade avançada na ilha de Patmos. Nessa ilha ele estava exilado, até por uma questão que os judeus entendiam que não podiam matar ele, porque senão ele seria um mártir herói. Então poderia ser pior, então colocaram ele na ilha para ele cair e ficar no esquecimento. E lá então ele tem várias experiências, muitas pessoas iam visitar ele lá. E essa experiência é uma experiência grandiosa de desdobramento, de êxtase,
né? Onde ele, estando em estado de oração, ele se eleva naquilo que ele diz que chegou no tempo de Deus. Então ele se viu em espírito no tempo de Deus. É assim como ele descreve. E o tempo de Deus, para mim, eu entendo que é fora do tempo e do espaço. Então ele estava lá em espírito, desdobrado, vendo cenas. Então eu vou passar aqui para vocês o entendimento do que são essas cenas que ele viu, que o livro do Apocalipse descreve. Quem que é o autor do livro do Apocalipse? João é o autor da parte escrita. Mas é a inspiração, as mensagens que vieram através dele. Quem que é o autor? Ele é alguém como que traz aqueles acontecimentos, aquelas advertências, porque o livro do Apocalipse é um livro de advertências. E então ele traz para nós essa mensagem que vem dos domínios espirituais aqui para nós na Terra. O livro do Apocalipse, no nosso entendimento, no meu entendimento e de muitos outros, é um livro de ação e reação. Ele escrito de forma simbólica, alegórica, à moda oriental, com numerologia envolvida e outras coisas mais. A numerologia a gente ouve muito falar do número 12, 12 trombetas, 7 taças, o número 666, o anticristo, e por aí vai. Então tudo isso forma uma complexidade que muitas vezes nós não temos condições de entender. Muitos tentam ler o livro do Apocalipse diretamente e têm dificuldade, porque não conhece aquela simbologia. E ele é um livro de interpretação. Inclusive ele nos desafia, o próprio livro nos desafia a quem tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, que entenda, que compreenda, quem tem sabedoria, é isso que ele fala. Então ele lança esse desafio. Quem tem sabedoria que decifre esse enigma. A questão dos enigmas, a forma figurada, é porque esse conhecimento, se fosse tratado de uma forma direta, não teria chegado aos dias de hoje. Jesus falou muita coisa parábola para deixar velado. E na medida que a gente evoluísse espiritualmente, tivesse mais preparado para compreender e aceitar, os véus seriam então removidos e a gente teria um entendimento maior. Eu entendo que agora nós já vivemos um tempo onde temos bastante conhecimento, racionalidade para tratar o livro do Apocalipse e entender a sua mensagem. Eu trouxe para vocês uma parte do livro do Apocalipse, que é a parte das 7 taças. A parte das 7 taças, por que eu escolhi elas? O livro do Apocalipse ele tem uma estrutura que é 7 selos que são abertos, depois tem as 7 trombetas e por último as 7 taças. É uma sequência aí de eventos. E eu peguei a parte das 7 taças porque elas tratam da mudança climática, dos problemas climáticos. E os problemas climáticos nós estamos vivendo em grande intensidade e de alcance mundial que a gente tem, então, visto. Então vamos lá, eu vou trazer aqui então o livro. Lembrando também que espero que vocês fiquem até o final do vídeo, porque no final é a mensagem boa e uma advertência para todos nós. Né? Então essa mensagem boa e o livro do Apocalipse é isso. Ele é um livro de ação e reação, mas que tem um final feliz para a humanidade. Nós ainda estamos caminhando em meio a dores, mas mais para frente nós teremos uma recompensa por todo esse esforço. Né? Aqueles que se esforçarem para merecer uma humanidade melhor, um mundo melhor. Ok? Então vamos aqui, tem o livro do Apocalipse, lançando luzes sobre o livro do Apocalipse. Eu vou tentar fazer isso, lançar luzes no entendimento para vocês. Uma coisa que se pergunta é, o que significa Apocalipse? Fim do mundo? Armagedon? Flagelos destruidores? Isso é o que está na mítica. Isso é o que está aí das pessoas, que quando se fala a palavra do Apocalipse, lembra disso. Fim do mundo, Armagedon. Armagedon tem a ver com o Monte Megido. Megido, Armagedon vem de Megido, que é uma descrição que tem no Monte Megido de uma batalha final, onde Deus vence no Monte Megido todas as resistências que teriam contra ele. É por isso então que ele é associado ao livro do Apocalipse. Ele narra então a vitória de Deus sobre toda a má vontade humana, sobre o egoísmo humano,
e todos aqueles que não praticam a vontade de Deus, né? Tudo isso é uma coisa figurada, simbólica. A gente requer um entendimento espiritual. Não podemos olhar o livro do Apocalipse na forma literal. Isso também não funciona. Nos traz uma interpretação deturpada. Então vamos ver o que exatamente é o livro do Apocalipse. O que significa essa palavra? Então aqui no slide, Apocalipse significa revelação. Apocalipse com K é do grego. Então significa revelação. Quer dizer então, não é fim do mundo. Não é Armagedon, flagelos destruidores. É pura e simplesmente revelação. É isso que significa. Então podemos traduzir o livro do Apocalipse como o livro das revelações. Agora, cabe a nós, estudando o livro do Apocalipse, ver que tipo de revelação que está lá. É lógico que aquelas revelações coloridas com aquelas figuras, naquela época, eram vistas com uma tinta muito forte, com um colorido muito intenso, né, trazendo sentimentos que eram comuns, místicos, né, do qual agora aqui nós procuramos entender de forma diferente, de fazer uma leitura espiritual e usando a fé raciocinada. Essa é a proposta aqui que eu compartilho e convido a vocês. Então aqui diz o seguinte, ó, capítulo 1, versículo 1 a 3. O que nos diz? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então esse é o conteúdo de entrada, de início, e nos deixando uma coisa muito interessante. João trouxe uma revelação de quem? De Jesus. Então, nesse sentido, para o cristão, quando João traz que é uma revelação de Jesus Cristo, é uma continuação do seu evangelho. De coisas que ele ainda não falou entre os apóstolos, mas agora em espírito, ele traz para toda a humanidade as advertências do Apocalipse. E ele deixa claro que as advertências do Apocalipse, elas são como um licor que a princípio desce doce, mas quando cai aqui no estômago, ele é amargo. Por quê? Há a felicidade de receber uma revelação espiritual. Mas sabendo o conteúdo dela, que ela traz dores, então aí surge o gosto amargo. Né? Que infelizmente nós já estamos sentindo esse gosto amargo, com tudo que nós temos visto, com as crises que temos passado e agora com a crise do coronavírus. Né? E o coronavírus ele entra então na questão das chagas, nós vamos estar vendo isso em um próximo slide. Então é um livro, uma revelação de Jesus. Então o que Jesus nos trouxe? Que é essa advertência? Essa advertência é para toda a humanidade? E se é uma advertência, é bom eu conhecer essa advertência para mim seguir caminhos melhores? Para não sofrer, não sentir tantos efeitos, né, das minhas ações que muitas vezes são impensadas e criam desarmonias com as leis? Porque no fundo é isso, né? Jesus traz esse alerta pensando no melhor de nós. Porque ele conhece princípios da natureza que nós não conhecemos. Ele sabe que as nossas ações e pensamentos repercutem sobre nós. Então quando a gente pensa agora no momento do coronavírus, é muito importante o pensamento positivo e as ações positivas. Não transformarmos esse momento num momento de discussão, de briga com o próximo, né? De desavenças, porque isso tudo vai acumulando energias negativas que repercutem e incidem sobre nós. Tá? Vamos lá então, mais um slide. Desculpe aqui. Próximo slide, Apocalipse de João por Emmanuel. Eu trago bastante Emmanuel porque ele é um grande mentor espiritual, do qual eu tenho mais conhecimento, então compartilho com vocês ele, mas eu tenho a visão universalista, que até inclusive vou estar trazendo em próximos vídeos, outros autores também. Mas para esse assunto eu achei muito apropriado a fala de Emmanuel. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Ó.
Ele diz assim, Emmanuel comentando o Apocalipse, no livro A Caminho da Luz, diz que o Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo Paulo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica invisível. Recomenda-lhe o Senhor, Jesus, que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. No próximo slide, continua, ele diz, continuando o seguinte: é verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro e vê-se que sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina nas suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos, previstos. Então vejam bem que no livro do Apocalipse, quando a gente vai ler, a gente encontra inúmeras figuras. Essas figuras simbolizam, então, esses aspectos que o Emmanuel está comentando. Um exemplo para vocês, ali fala do comercialismo. Eu não vou tratar hoje aqui nesse vídeo, mas o comercialismo é o cavalo preto com a balança na mão, que com ele traz fome. Então, assim, nós sabemos, é bem conhecida essa questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vou gravar um vídeo dedicado a isso depois para vocês. Hoje eu vou falar das 7 taças e a vitória de Jesus Cristo, porque eu acho que a gente também tem que ter essa compreensão para levar o nosso astral nesse momento que a gente está precisando. Bom, vamos ver o próximo slide. O livro do Apocalipse, ele é esse que tem esse conteúdo, Capítulo 1, saudação a Jesus glorificado. Capítulo 2, carta às igrejas. A visão do trono de Deus. Depois vem a abertura do livro do futuro, capítulo 5. Os 7 selos, no capítulo 6 e 7. As 7 trombetas, a mulher, o dragão e a besta. As 7 taças dos flagelos. A grande prostituta e a queda da Babilônia. Vitória de Jesus e juízo de Deus. Novo céu e nova terra. Promessas finais. Então eu vou tratar aqui com vocês dos 7 selos, porque tratam do desequilíbrio ecológico, e também da vitória de Jesus, e as promessas finais. Ok? Então, esclarecendo um pouco mais do livro do Apocalipse, o livro do futuro que é comentado, que é o início de todos os eventos que é narrado no livro do Apocalipse, ele diz o seguinte, olhem só esse slide aqui, está lá no capítulo 5, versículo 1 até o 5. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, João chorava, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse então um dos anciões da corte celeste: não chorem, pois eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, esse livro do futuro é apresentado. A princípio não se via ninguém em condições de narrar esse livro, de passar essa mensagem. E aí então vem esse que é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Que esse é um dos títulos que Jesus tem.
No Velho Testamento, Jesus é anunciado várias vezes por vários profetas, tendo vários nomes, né? Um deles é isso, Leão da tribo de Judá, como ele tem outros nomes, Deus conosco, Emanuel, e por aí vai, ok? Então, o livro do futuro é isso aqui, ó. Vocês podem ver. Esse daqui é o livro, porque o livro daquela época era desse jeito. Você tinha os pergaminhos em rolo e tinha os selos. Então nós estamos falando aqui que vai abrir o primeiro selo. Ao abrir esse selo, vamos ver aqui o que diz na abertura desse selo. A figura do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, ele também tem como símbolo o cordeiro. Vamos ver o texto aqui agora. E vi quando o cordeiro, Jesus, abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como que de trovão, vem. Olhei e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo. E para vencer. Então esse livro, o pergaminho, é aberto o primeiro selo. Nessa abertura aparece esse cavalo branco, que é o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois nós temos o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. Eu vou fazer um dedicado somente a esses numa outra oportunidade. Então nós vemos que o primeiro selo, esse que sai vencendo, que tem a coroa. Então o livro do Apocalipse, que é o livro do futuro, começa no tempo de Jesus. É lá que começa a se desenrolar os eventos. Então o livro do Apocalipse, na verdade, quando muitos esperam que ele ainda vá ocorrer, e às vezes ocorrer num espaço de tempo curto, na verdade ele já está acontecendo há muito tempo, desde os tempos de Jesus. Todos os acontecimentos históricos estão previstos, é lógico, de uma forma alegórica e geral, mas estão lá no livro do Apocalipse aquelas principais temas que serão de aflição da humanidade. E aí sim, essas aflições vindo de ciclo em ciclo, se repetindo, e a advertência sempre válida, como é válida para hoje. Ok? Vamos lá, olhando então. A cronologia do Apocalipse é essa. O livro do futuro abriu o primeiro selo aqui, ó. Abre o segundo selo, que é o outro cavalo, o terceiro, o quarto selo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois abre outras figuras aqui. Quando chega nesse último selo, esse selo aqui é um selo real. É porque é um documento importante. É marcado com cera. Então só Jesus foi digno de abrir um selo como esse, porque vem de Deus. Ele é o único que tinha autoridade para isso. Quando aqui é aberto o 7º selo, se desdobra em 7 trombetas. Cada trombeta é um acontecimento. Essa parte aqui das trombetas, tem uma parte que eu vou compartilhar com vocês também num outro vídeo, que é a parte das guerras. Lá você aparece figuras que descrevem as guerras, tá? Inclusive até as guerras mais recentes, ok? Aí vou estar compartilhando isso com vocês, essas figuras. E hoje aqui, que é o tema então desse vídeo, é as 7 taças. As 7 taças são derramadas sobre a terra, e com essas 7 taças derramadas acontece uma série de eventos, até chegar à última taça, onde daqui em diante já começa a parte boa, né? A parte aonde nós, então, já passamos por tudo isso e nós vamos superar isso. O momento atual, quando no espiritualismo em geral, né, todos os espiritualistas, religiosos, tanto católicos quanto protestantes, falam que a gente está vivendo esse momento, é o momento de aferição, é o momento de medir o ser humano. Nós, espiritualistas, falamos isso de transição planetária, quer dizer, o mundo está deixando, não é fim do mundo, não é assim que nós entendemos, é o fim de um sistema de coisas. Então quando a gente vê o coronavírus que vem e balança toda a nossa estrutura do sistema de coisas que a gente tinha, provocando uma nova situação, faz parte do processo pedagógico que o espírito necessita para começar os primeiros entendimentos de uma outra forma de ver a vida. Então, o que nós entendemos é que essa transição do velho para o novo está ocorrendo, provocando reflexões, buscando a interioridade. Nós estávamos muito apegados à exterioridade, à alienação do nosso eu, na falta de conhecimento de si mesmo, e agora a gente está sendo chamado para isso. Até porque
a vida na Terra é uma escola. Então nós estamos nesse processo de escola, que seria um processo de mudança de sala. De uma sala mais precária para uma sala melhor. Então seria essa a transição. E nem todos vão conseguir vir para a nova sala. Né? Muitos não vão ter as condições para viver nessa nova sala e continuarão na sala anterior. Ok? Em espírito. E outros aqui vão usufruir de uma terra melhorada, regenerada, que a gente chama. A terra está em transição para uma terra regenerada, quer dizer, em condições melhores. Então essa é a esperança de todos nós, cristãos, espiritualistas. E o livro do Apocalipse nos ajuda a entender esse processo. Esse tempo de aferição, de medir as pessoas, está lá escrito em Apocalipse 11, dizendo o seguinte, ó, aqui é a figura, essa figura aqui é de João, o apóstolo, foi dado para ele uma vara, essa vara corresponde a 1 metro, e foi falado, mede o templo. É isso que ele está fazendo, medindo o templo. Isso é uma forma simbólica de dizer, ó, pega essa régua, mede como é que está a situação do templo. E o templo é a terra. Ok? A Jerusalém terrestre. Então, uma avaliação da Jerusalém terrestre. O templo era formado de vários pátios. Tinha pátios onde ficavam as pessoas comuns, no pátio das mulheres, pátio dos homens e ao pátio para os levitas, que eram aqueles que cuidavam do templo. E por último, o sumo sacerdote no pátio central. Olha só o que diz lá. Foi dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado para os gentios. E estes, por 42 meses, calcarão os pés na cidade santa. Então, esse tempo de aferição que está acontecendo, ele é natural, é sobre as leis naturais. Isso envolve a nossa constituição espiritual e as energias que estão envolvidas entre nós. Que a gente cria uma realidade, ela repercute sobre nós e traz a melhoria ou as situações desgastantes que nós sofremos. Ok? E aí sim, cada um vai naquilo que Jesus também fala de forma alegórica. Nessa aferição, uns estão se posicionando como ovelhas e outros como os cabritos. Ovelhas, aqueles que optaram pelo bem, e os cabritos, aqueles que optaram pelo exercício do mal. Ok? Vamos lá então para 7 taças, no capítulo 16. Ó, capítulo 16. Né? As 7 taças, aqui tem uma figura que eu peguei no Google, até bastante carregada com uma tinta, porque é muito comum isso, ó, olhar as 7 taças, né? Com pestes, água, sol e por aí vai, as águas em sangue. Tudo isso existe sim, é o que nós estamos vivenciando, mas de uma forma que a gente até tem se acostumado, que não era bom, a gente não deveria acostumar com essas coisas. Mas nós temos nos acostumado a ver os problemas climáticos, que já são falados há muito tempo, já houve alertas, já não mais só no campo da espiritualidade, mas no campo científico também, e estamos vivendo os efeitos, né? Esses efeitos nós estamos vendo próximo agora, conosco, né? Evidente para todos. Então vamos ver o que fala lá as 7 taças. 7 taças. Capítulo 1, versículo 1, tá? 7 taças, diz o seguinte, no versículo 1. Eu ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou como sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram também como sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, olhando esse slide aqui que traz 4 taças,
o começo nos chama a atenção, que fala assim: derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Gente, esse é o entendimento antigo, que vem lá do judaísmo, de que Deus punia os nossos pecados. Então as pragas, tudo que nos assolavam, vinha de Deus. Ok? E esse entendimento veio, João traz ele, porque ele também era judeu. Só que Jesus Cristo vem e corrige, e fazendo com que até Tiago, os apóstolos falem sobre isso, que Deus não provoca o mal. Então aquele entendimento de que o mal vinha da parte de Deus em castigo dos homens, para Jesus não é bem assim. Ele fala assim, Jesus: a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, cada um recebe segundo aquilo que faz, então somos nós os autores daquilo que recebemos. Então aí entra a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. O que a humanidade faz, repercute sobre ela. O que era falado de forma simbólica, né? Como a taça da ira de Deus. O que acontecia lá entre os judeus, né? Quando eles andavam em multidões, no deserto, inúmeras cabanas, centenas, milhares de cabanas. Aí num determinado momento uma peste, ela se espalhava, então tomava lá, morria 5, 10 mil judeus. O que eles pensavam? Deus está nos punindo por algum erro que nós cometemos. Então o dedo de Deus pousou sobre o arraial dos judeus e feriu 5 mil dos nossos irmãos. Então era entendido que alguma coisa estava se fazendo errado a ponto de trazer a ira de Deus sobre eles. Hoje nós já temos um entendimento diferente disso, né? Porque nós entendemos que é justamente pela promiscuidade, né? Pela falta de higiene, de hábitos salutares, que a doença se espalha. Então essa doença ela serve então de um freio para aquelas atitudes que estavam sendo tomadas, de promiscuidade, devassidão e inúmeras outras coisas. Imagine um povo vivendo em barracas, né? Naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, ou mais, 3000, né? Que é do tempo dos judeus. Então, assim, essa ira de Deus é simbólica, que na verdade Deus permite que a lei de ação e reação cumpra os seus objetivos. E aí, então, ao cumprir os seus objetivos, ela traz para nós os efeitos daquilo que realizamos ao longo da história da humanidade, que o livro do Apocalipse descreve isso. Nós sentimos esses efeitos, e esses efeitos fazem com que a gente adquira responsabilidade. Quando a gente fala aqui das 7 taças, as taças são um efeito das ações humanas, né? Que provocam essa situação que chama de ira de Deus. Então é a repercussão daquilo que nós estamos fazendo com o mundo, com a terra, com o ecossistema, com o organismo vivo que a terra é. Está repercutindo sobre nós, trazendo todos esses males, né? Como ali o primeiro que fala que aparece chaga ruim e maligna dos homens. Nós estamos vivendo isso, né? Chaga ruim, coronavírus e outros que já tiveram. Ok? E isso tem início no campo espiritual, nas ações humanas, são várias as fontes, né, que trazem esse tipo de doença. Nós lembramos, por exemplo, o exemplo claro disso é a AIDS, né? A AIDS ela é consequência de um pensamento, de uma época onde o amor era livre, ninguém era de ninguém. E depois, muitos anos depois, da década de 70, começou a surgir o fenômeno da AIDS, a doença da AIDS, que ela justamente era uma reação à promiscuidade geral que houve na década anterior. E assim continua, né? Agora o coronavírus também é a ação humana sobre a natureza, trazendo problemas para ele, né? E nós temos explorado inescrupulosamente a natureza, né? Então isso tem um preço. Não só o coronavírus, através da interação dele negativa com o meio ambiente, com os animais, mas também com as explosões que são detonadas no subterrâneo. Isso pode trazer tremores, tsunamis, inúmeras outras coisas. Se a gente parar para avaliar isso, tem bastante coisa para ser refletida sobre isso, né? Ali no segundo anjo derrama sobre o mar, né? Então aqui, ó, o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar.
No terceiro, derrama sua taça sobre os rios, nas fontes das águas, fica todo como morto. Quantos de nós vimos o fenômeno na Maia Guanabara, vimos no Amazonas e em outros lugares, há alguns anos atrás e até mais recentemente, de peixes, toneladas e toneladas de peixe que por falta de oxigênio estão boiando na superfície, né? Nós temos visto isso, já até acostumamos, infelizmente acostumamos, né? Infelizmente, ok? E aqui um que nos interessa bastante também é o quarto anjo que derrama a taça sobre o sol e foi permitido abrasar os homens. Aquecimento global, calor, mudança de temperatura, né, que provoca isso, as queimadas, tudo que nós temos visto. O alerta já foi dado há 2000 anos atrás. Vamos ver as outras taças. Então teve a taça do sol, os homens foram abrasados com grande calor, blasfemaram em nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Esse é o quinto anjo, né? E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito. Então o sétimo anjo é o anjo que encerra todo esse ciclo de problemas climáticos, o qual nós esperamos ansiosamente, né? Mas ele só deixa de existir se o ser humano aprender e refazer as suas lições, assumir a responsabilidade, né? E tomar as ações necessárias. Essa coisa do clima sempre foi uma hipocrisia muito grande, porque assinam tratados que nunca colocam em prática. E, infelizmente, nós colhemos os frutos disso, né? Então, não vou mais alongar aqui, mas é calor, né? Nós temos aqui o homem mordiam dor, faz então essas dores que a gente pode pensar aqui em doenças, tá? A outra é a pragas, e essa aqui é doenças, né? Que estão aqui, ó, onde fala de dores, chagas, né? E também aqui sobre o rio Eufrates, a água seca, desertificação. A gente tem visto a desertificação, né? São lagos inteiros enormes que deixam de ter água, ok? É uma possível interpretação, né? Como existem muitas, mas eu trago para vocês aqui a que faz mais sentido para mim. Então havia a vitória de Jesus. Vamos aqui caminhar para o final desse vídeo, falando do capítulo 19, mostrando para vocês a questão da vitória de Jesus. Aí nós temos a simbologia de Jesus. Essa é uma questão que nós, ainda na nossa incapacidade de interpretar as coisas espirituais, olhamos as coisas materialmente. Então quando falamos da vitória de Jesus, pensamos no exército, Jesus com uma espada, vindo com um grande exército. Não, não é assim. Isso aqui, essa vitória de Jesus, isso aqui é um significado espiritual, do qual o máximo que a gente consegue é retratar dessa maneira. A gente faz assim também com relação a filmes de ficção científica, filmes de alienígenas. Nunca pensamos em alienígenas bons vindo para cá, sempre pensamos em alienígenas vindo para lutar, para nos roubar, sacrificar a humanidade, tomar conta, né, possuir o planeta. Então essa nossa materialidade é o aspecto negativo das nossas visões. Então vemos um Jesus guerreiro, que ele vem então para matar os oponentes. Não, nada disso. Jesus é da paz, promotor da paz. Então há um entendimento de algo espiritual de forma bastante materializada. Ok? A vitória de Jesus fala então aí dos céus abertos, diante de mim um cavalo branco. O cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça com muitas coroas, um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, quer dizer, os mártires de Cristo ao longo do tempo, da história, né? E seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. Então vejam que aqui esses cavalos brancos vindo no espaço é uma figura, um visual que foi trazido, uma visão que foi trazida para João para que ele compreendesse esse momento de vitória. Se mostrasse um Jesus transcendente, podemos imaginar um Jesus atravessando as dimensões e surgindo em plenos céus, João provavelmente não ia compreender isso. Então, essa figura foi passada para ele ter essa compreensão e passar essa mensagem, né, para a gente. Que Jesus vem e vai, então, refazer, triunfar sobre todas as coisas. A Jerusalém celestial que desce sobre a terra, no capítulo 21, viu um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, a Jerusalém espiritual, que ele está olhando aqui, que desce sobre a terra, uma aproximação entre os planos materiais e espirituais, essa Jerusalém celestial que desce sobre a terra. Ouviu uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que está o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então é importante que a gente tenha essa esperança em nossos corações, que essa antiga ordem, ela vai um dia mudar. E quando isso acontecer, Deus se fará presente em nossos corações, presente em nossas mentes, nas nossas ações, no meio que está à nossa volta, na influência que esse mundo espiritual tem sobre o mundo material, trazendo bem-estar, saúde, nos ajudando nas questões mentais, psicológicas, que ainda pelo tumulto que nós vivemos, ainda está muito caótico e a gente não consegue ter essa sintonia elevada. Convido a cada um a elevar a sintonia para ter essa frequência, estar em sintonia com os bons espíritos, com a elevação espiritual que a gente deve buscar. Ok? Aí a mensagem final, importante mensagem final, no Apocalipse capítulo 22, versículos 7 ao 14, que diz assim, lá no último capítulo do Apocalipse. Ele diz assim, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Disse ainda, não celes a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quer dizer, possam entrar na cidade pelas portas, pela entrada principal. Ok? É esse o significado. Então essa mensagem espiritual chama muito a atenção, porque fala para nós que nós vamos receber a cada um segundo as suas obras. Comenta também que quem é injusto, faça injustiça. Quer dizer, é a época de testemunho. Nós estamos vivendo hoje uma liberação tão grande de coisas que nos guiavam, que agora nós estamos livres para exercer aquilo que somos. Então quem é justo vai fazer justiça, quem está querendo se aperfeiçoar vai continuar lutando pelo seu aperfeiçoamento, e muitos que ainda carregam de si, apreciam o mal, apreciam provocar o próximo, fazer mal ao próximo, eles também vão continuar fazendo. Até porque, como as situações ficam mais difíceis, isso faz com que as pessoas caminhem para essa direção. Enquanto que os cristãos, os espiritualistas, todos nós, devemos ser com aqueles que, sabendo que nós recebemos cada um segundo a sua obra, a gente faça boas obras, obras de amor, de caridade, de fraternidade, que com isso a gente vai colher uma semeadura do bem que nós fizemos. A colheita será boa
e agradável, e nos elevará espiritualmente. Ali, quando fala de lavar as vestes, é purificar o nosso corpo espiritual. A veste que todos nós carregamos é aquela que o espírito, interagindo com o corpo, vai aprimorando, vai purificando. É por isso que se fala que no corpo físico a gente expurga nossas mazelas espirituais. Na medida em que eu expurgo, meu corpo espiritual melhora. A minha veste fica mais branca, mais cheia de luz. Então que nós reflitamos essas palavras para ter direito à árvore da vida e entrar pela porta à frente. Entrar com dignidade, cumprindo a nossa missão nesse mundo. Ok, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês do livro do Apocalipse, das 7 taças, e mais ainda, o mais importante, que o livro do Apocalipse é uma mensagem de advertência e também de esperança, da gente saber que a espiritualidade há 2000 anos atrás já sabia tudo que ia ocorrer. Então é um livro que desafia o tempo e o espaço para trazer uma mensagem para o futuro, de forma que aí a gente veja o transcendente, desafiando o tempo. A profecia ela tem muito disso. É incompreensível para muitos. Então que a gente possa ouvir as mensagens dessa profecia, entender a sua relevância, meditar sobre ela. Ok? Fica aí então minha contribuição. Se quiserem comentar aí, fique à vontade para comentar, dar o seu joinha. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês. Eu queria dar o meu melhor abraço e deixar todos com Deus. Fiquem na paz de Deus, no amor de Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.